Olá a todos ligados no Blog Torcedor, sou Victor Peixoto, estou aqui hoje com o senhor Márcio Borba, primeiro secretário da mesa diretora do Conselho Deliberativo do Náutico, e nós iremos falar sobre todo esse processo que envolve a SAF do clube, né? Essa proposta vinculante do consórcio Timbu para adquirir 90% das ações da SAF do clube, e vem se repercutindo bastante aí nas últimas semanas, nos últimos meses. E eu queria começar essa conversa pedindo primeiramente que o senhor se apresente, conte um pouco de sua história dentro do clube, o seu papel hoje no Conselho do Náutico e dando uma introdução aí, qual é o papel do Conselho nesse processo como um todo, antes de a gente entrar nas questões propriamente ditas. Pois não, Vitor. Meu nome é Márcio Borba, eu sou o primeiro secretário da mesa diretora do Conselho Deliberativo. Sou sócio do clube há 41 anos, conselheiro há 29 anos, fui diretor de patrimônio, presidente do clube, vice-presidente de planejamento e agora estamos nesta gestão que começou em 2024 e vai até 2027 na mesa do Conselho. Pois bem, a proposta vinculante foi entregue ao Executivo, repassada para análise do Conselho, e neste momento o Conselho ele está elaborando um parecer, para retornar aos investidores. Como é que está no momento, em que pé está, né, esse processo da SAF do Náutico, dessa análise da proposta? Eu acho importante, Vitor, a gente retroagir um pouco e ver onde isso começou. Não começou, inclusive, na gestão de Bruno Becker. Já vinha sendo discutido na gestão de Diógenes, inclusive pelas mesmas pessoas, os companheiros Roberto Pimentel e Luiz Felipe. Na gestão de Bruno, em janeiro de 2024, o presidente tomou a frente de discutir isso. A pauta de SAF é uma pauta estatutária do Conselho, mas há uma harmonia entre os poderes do clube e nós consideramos que o Executivo precisava avançar com isso. E colaboramos com a formação da Comissão de Projetos Estruturantes, que acompanhou, só agora no final, mas acompanhou isto e produziu um excelente relatório que foi apresentado dia 11 de março. O Executivo, quero já ressaltar desde pronto, nossas congratulações a Bruno Becker, a Roberto Pimentel e a Luiz Felipe, que trouxeram a melhor proposta do mercado. Eles foram lá e trouxeram o que tinha de melhor. O Conselho recebeu dia 28 de fevereiro. E de forma célere, passado o feriado de Carnaval, convocamos a reunião já, salvo engano, dia 6 de fevereiro, e no dia 11 dias depois de termos recebido a proposta vinculante, nós fizemos a reunião do Conselho Deliberativo, com a participação de um pouco mais, um pouco menos do que 100 conselheiros, com a presença dos representantes dos investidores e a presença da diretoria executiva. Foi um debate excepcional, porque se falou com muita sinceridade, com muita educação, em termos de parceria, e foi analisado na oportunidade que a proposta era insuficiente para levar o Náutico a uma decisão, muito menos pela sua aprovação. A Comissão de Projetos Estruturantes do Conselho Deliberativo, por ter participado da última reunião em São Paulo e ter acompanhado o final das negociações, produziu um excelente relatório, levantando mais de 10 temas que precisavam ser esclarecidos, melhorados. Temas pertinentes. O presidente, Dr. Aloysio Xavier, o presidente do Conselho Deliberativo, apresentou 10 questões que precisavam de esclarecimentos e também, talvez, de alterações. Lembrando, o Dr. Aloysio é um operador de direito dos mais conhecidos em Pernambuco, um advogado que foi 2 vezes presidente da OAB e fez um excelente questionamento. Eu apresentei 3 questionamentos e os demais conselheiros também apresentaram. No plenário, nós decidimos que daríamos 15 dias para todos os conselheiros apresentarem suas sugestões e o Conselho abriu 4 dias, segunda e terça-feira passada agora e segunda e terça-feira da próxima semana, para os conselheiros conhecerem a proposta. Por que esse rito? Porque na proposta vinculante tem uma cláusula de confidencialidade.
que proíbe o Conselho Deliberativo de participar o todo ou parte da proposta. E se nós descumprirmos de alguma forma, há punições. E é por esta razão que não houve, portanto, a transmissão daquela reunião com os investidores no dia 11. Perfeitamente, Vitor. Veja, no passado, eu, numa conversa com o Luiz Felipe no Conselho, ele me participou que houve um vazamento de negociações na gestão passada e que isso prejudicou a própria continuidade das negociações anteriores ao consórcio Timbu. Então, preocupados com a confidencialidade que nós estamos obrigados a cumprir, e se nós abríssemos a transmissão ao vivo, a responsabilidade seria nossa, da mesa do Conselho. Nós poderíamos estar sendo acusados de comprometer a SAF do Náutico por quebra de sigilo que era contratual. Muito bem, então, abrimos 15 dias, os conselheiros vão fazer as suas sugestões, até o final do mês de março, nós vamos encaminhar para os investidores, e óbvio, a 4 mãos com o executivo, aquelas questões que nós precisamos de esclarecimento ou que nós pedimos alteração. Veja, em 30 dias, o Conselho vai ter percorrido todas as suas obrigações, com cuidado, com responsabilidade, respeitando a cláusula de confidencialidade e tratando de forma muito cortês a todos nesse processo. O Conselho quer a SAF. Não tem ninguém no Conselho que é contra a SAF em princípio. O que o torcedor, o sócio precisa entender é, nós estamos discutindo o conceito da SAF, não, ele é bom. Nós estamos discutindo que proposta de SAF. Caso concreto, né? Caso concreto do Náutico. Essa proposta apresentada, da melhor forma e com a melhor das boas intenções, repito, foi considerada insuficiente, mas nós não dissemos, então nós não queremos mais. Pelo contrário, nós dissemos aos investidores, nós queremos e vamos lhe apresentar sugestões e propostas para a gente melhorar essa proposta vinculativa. Então, isso foi o que aconteceu. Então, vamos tirar de mente que o Conselho é fechado. O Conselho não é fechado, companheiro. Eu tenho uma cláusula de confidencialidade. E mais do que isso, eu tenho um estatuto, por gentileza, cdnautico.com.br. Baixa o estatuto e os 2 regimentos. Lá está dito no estatuto que a única exceção de participação para não conselheiros são 2 sócios previamente credenciados. Se o estatuto, que foi feito em 2015, aprovado por você, sócio, diz que eu só posso levar para o conselho, além dos conselheiros aptos, nem os licenciados podem. 2 sócios, ele determinou que fora os 2 sócios, ninguém pode participar. Você, conselheiro, sócio, acha que isso é ruim? Existe a Comissão de Reforma Estatutária instalada, cujo presidente é o vice-presidente do Conselho, Dr. Maurício Pina. Você encaminha a proposta que na reforma estatutária tire-se essa cláusula e se permita transmissão ao vivo, participação de quem vocês quiserem. Estando no estatuto, nós vamos cumprir. Mas no momento, por isso, nós não fizemos a transmissão ao vivo. Não era uma questão que cabia juízo de mérito por parte do... Me permita, Vitor, por gentileza, esclarecer uma questão que é importante. Dado essas questões que não permitem a transmissão ao vivo, nós nos deparamos depois com a revolta das redes sociais, sim, porque não teve a transmissão ao vivo. Eu não sei quem prometeu. Então, por gentileza, eu vi canais que se prepararam, estavam com seus repórteres, com suas câmeras, chamaram seus seguidores. Então, não foi... Porque muitos têm a impressão, e pelo que o senhor me passa é equivocada, de que o natural é que houvesse a transmissão, quando na verdade o natural é que não haja a transmissão, e a transmissão é algo extraordinário, conforme o senhor tinha dito aí, como é previsto no regimento, no caso específico, né? No regimento e na questão da SAF, uma cláusula de confidencialidade que nos proibia. Para além do regimento. Para além do regimento. Então,
Se existe algum sentimento negativo, deve ser canalizado com toda a paz e tranquilidade, sem violência, nem agressão, nem ameaça, para quem prometeu para as redes sociais transmissão ao vivo. Eu imagino, me compartilharam alguns links, que algumas redes sociais estavam lá prontas para transmitir, seus repórteres e tal, de repente chega a informação. Foi vetado. Quem vetou? Márcio Borba, Maurício Pina, Nilton Moraes. Mentira. Quem mentiu para vocês foi quem disse que estava autorizado a fazer. A mesa diretora reage por requerimento. Nós não recebemos pedido de WhatsApp. Nós temos um procedimento estatutário regimental. Se tivessem procurado nosso assessor de imprensa, Marcelo Aragão, ou diretamente um dos componentes da mesa, apresentado o requerimento, nós teríamos esclarecido, não haveria nenhum estresse. Mas, repito, não havia sobre a mesa diretora nenhum requerimento de conselheiro ou de quem quer que seja pedindo a transmissão. Existem, sim, alguns requerimentos que alguns conselheiros protocolaram pedindo analisar essa possibilidade. Mas, desde já, nós respondemos. A cláusula de confidencialidade não permite. Se o executivo e os investidores assinarem um aditivo a esta proposta vinculante, excluindo completamente a cláusula de confidencialidade, eu tenho convicção e serei favorável que o Conselho publique no site toda a proposta vinculante. Era só esse esclarecimento, porque nós não gostamos de alvirrubros como nós, com campanha de ódio, com ameaças, porque isso não leva a nada a ninguém. E era sobre isso que eu queria falar um pouco com o senhor, antes da gente entrar em questões mais técnicas quanto à proposta em si. Por que se criou, ou se tem a impressão de um clima de revanchismo, de inimizade, de conflito entre executivo e conselho, quando na verdade são membros de um único clube, né, de uma única instituição que é o Náutico. E o Conselho Deliberativo, embora o Executivo também seja um órgão à parte, dentro deles, né, existem heterogeneidades. O Conselho é mais heterogêneo ainda, né? Sim. Mas acontece que há essa impressão, assim, pelo menos é o que eu tenho, que parece senso comum que há muitos torcedores do Náutico que entendem que o Conselho e Executivo, ou Conselho Executivo e investidores, essas três frentes aí, estão em lados opostos da conversa. Como é que o senhor pode dar um posicionamento do Conselho quanto a essa impressão que a torcida tem? Explicar também um pouco da natureza, né, desse processo, que afinal de contas é uma negociação, né? E a negociação, ela traz pontos e contrapontos, né? Então, assim, para deixar mais claro aí para o torcedor alvirrubro aí como é que se dá esse processo e como é que está dando essa relação de conselho, executivo e investidores nesse processo que é tão importante para o Náutico. Sem dúvida, Vitor. Veja, vamos voltar um pouco no tempo. Em 2023, nós fomos chamados pelo grande benemérito Kaká, eu e Paulo Monteiro, e fomos convidados para uma tarefa hercúlea, fazer uma chapa única do Conselho, não haver disputa na eleição. Nós tivemos, amigos, sem exagero, mais de 50 reuniões em 2023 na varanda alvirrubra da Casa de Kaká. E recebemos mais de 100 alvirrubros para conversar sobre a chapa única. E fomos vitoriosos. Só poderia, só para alguns torcedores que não têm o conhecimento, quem seria Kaká? Kaká é Ricardo Breno Borges Rodrigues, nosso grande benemérito, com 91 anos, 83 anos de Náutico. Veja, eu tenho 64 e já ando cansado desse negócio. 83 anos no Náutico, amigos. Ele chegou com 7 anos nas categorias dos esportes amadores. E é um ícone no Náutico. Eu acho que poucos clubes no mundo têm um sócio há 83 anos em plena atividade. Em plena atividade. Este cidadão, que é uma grande referência hoje do Náutico, ele nos chamou, a mim e Paulo Monteiro, e nós passamos um ano trabalhando. E conseguimos. Não houve chapa. Como falar de divisão no clube? Foi uma chapa única. Na eleição da mesa, aí nós não conseguimos fazer uma composição e houve eleição. E a nossa chapa foi vencedora, que é o conselho de todos. Tivemos 89 votos, Roberto Selva, nosso companheiro que está junto conosco hoje na Comissão de Projetos Estruturantes, com a contribuição excepcional, e o ex-presidente Ivan Pinto da Rocha. Nós ganhamos a eleição. E a chapa Conselho de Todos, amigos, era de quem?
era da chapa de Bruno Becker. Dr. Luiz Xavier era candidato à presidência do Executivo. Ele renunciou e veio para a presidência do Conselho, que nós ganhamos. E Bruno se elegeu no Executivo. Onde está a oposição? Nós tivemos duas decisões importantes no Conselho, que eu me lembro agora. A comissão paritária, representada pela Comissão de Projetos Estruturantes, unanimidade de aprovação. A quarentena, que garantiu um compliance, garantiu a isenção dos que estão envolvidos na SAF, que não terão remuneração por 4 anos, 2 ou 4 anos na SAF. Foi aprovada por unanimidade. Onde está a oposição? Quando o Conselho é formado, nós temos 12 comissões do Conselho, 5 membros em cada uma, 60 membros em comissões. Todos vieram dessas 3 chapas que disputaram a mesa e todos estiveram juntos na chapa única. Então, um pouco folclore essa questão. Agora, nós temos, acredito hoje, 370 conselheiros ativos e operantes, uns 170, 180. Pensam diferente. Não é porque um é a favor de uma ação que está sendo debatida no Conselho e outro é contra, que é contra ou a favor de Bruno. E a gente pode diferenciar, assim, porque existe o Conselho enquanto instituição e existem os conselheiros enquanto membros, né? Então, e aqui, sendo bem amplo, assim, o Conselho ele vai analisar de forma, ou buscará analisar de forma técnica, né, todas as questões da SAF, mas pode ser que existam conselheiros, né, que particularmente já tenham a sua opinião formada, mas isso não necessariamente forma a opinião do Conselho enquanto instituição, né? Veja, o Conselho Deliberativo não é contra a SAF. Ponto. Nós estamos discutindo uma proposta de SAF. Aliás, hoje tem dois encaminhamentos. O encaminhamento do consórcio Timbu e o encaminhamento que vários conselheiros protocolaram um requerimento que é formar a SAF do Náutico como Fortaleza e o Náutico ser dono de 100%, para a partir daí negociar as ações. Todo o caminho dá na SAF. Seja essa proposta de formação da SAF juridicamente, que há um longo caminho pela frente, tem a RJ para resolver também, e depois partir para o mercado e comercializar essas cotas, como já partir direto para o consórcio Timbu e dali já formar a SAF. Todo o caminho dá na SAF. Esses 2 procedimentos estão sendo analisados em paralelo. Não tem, que eu conheça, nenhum conselheiro que tenha nos procurado e dito: eu sou contra o Náutico abrir uma SAF. O que está se discutindo é essa proposta. Aí eu tenho que ser sincero com os alvirrubros. Esta proposta apresentada, que nós agradecemos a oportunidade que os investidores estão nos dando de analisá-la e ao Executivo por tê-la obtido, ela é insuficiente. Então, a gente pode dizer que, da forma como ela está, da forma como foi apresentada ao Conselho, ela não será aprovada, mas isso não significa, no entanto, que não haja a possibilidade de aprovação a partir de mudanças, né? E quais seriam esses pontos que o Conselho entendeu como insuficientes e como que está se dando essas negociações, né? Porque é uma negociação, né? Sim. Uma contraparte. Qual é o papel do Conselho na negociação? Porque só nos fala, né, da Comissão de Projetos Estruturantes, por exemplo. Desde quando ela esteve ativa, né, nesse processo? Porque não se foi visto... e aí o senhor me explique para a questão do próprio processo, porque isso não foi visto antes, porque isso está vindo mais à tona agora. Existe também a questão da confidencialidade, né, muita coisa, muito vazamento. Então, eu queria que o senhor desse um apanhado geral assim, do porquê, se de fato, da forma como está esse projeto, essa proposta vinculante, não vai ser aprovada e quais são os pontos principais que o Conselho está contrapondo para serem reformulados. Perfeito. Veja, o plenário já se pronunciou. Desta forma, não poderá ser. Tanto é que numa discussão muito republicana com os investidores, nós levantamos tudo isso. E os investidores vão receber
os questionamentos da Comissão de Projeto Estruturante, doutor Luiz Xavier como presidente, minha como primeiro secretário, e vários outros companheiros, no seguinte aspecto: olha, essa proposta eu preciso que seja analisado esse conjunto de coisas aqui e alterações. É isto. Essa que foi enviada não foi suficiente, mas nós estamos lutando com os investidores para que a próxima seja talvez suficiente, se atender o que o Conselho está pleiteando. No momento, nós estamos recolhendo essas propostas até o dia 26, depois nós vamos mandar para os investidores, eles vão analisar, aí o tempo é deles, para eles me devolverem a proposta ou não, dizendo, eu consigo chegar nesse aspecto. Veja, amigos, isso é uma negociação, como outra coisa qualquer. Você vai vender seu carro, para ali na Zé Osório, seu carro vale 50 mil, aí o cara diz assim, eu pago 20. Você não vai entregar a chave na primeira proposta. Quem propôs 20 mil no seu carro não está errado, ele é um comerciante de carro. E você pode tomar decisão. Não, desculpa, não quero, eu vou fazer uma melhor avaliação, eu vou pedir 40, 45, 50. É o que está se dando, é uma negociação entre o Conselho Deliberativo, porque a matéria agora está no Conselho, por isso, inclusive, nós passamos 14 meses no silêncio obsequioso. O Conselho não se pronunciou sobre SAF, porque o Executivo estava trabalhando, para não atrapalhar. O Executivo, no dia 28 de fevereiro, disse, terminei essa primeira fase do meu trabalho, está aqui a proposta vinculante, agora é conosco. Então, nós estamos discutindo e vamos dizer, aqui estão minhas sugestões, vamos ficar aguardando que os investidores, com todo o apoio do Executivo e da Comissão de Projetos Estruturantes, nos retornem com algo melhor. Todo mundo quer o melhor do Náutico. Agora, temos que entender que o Conselho não é um politburo comunista, todo mundo pensa igual, tem uma voz de comando. Não é, nós somos democracia. Todos pensam diferentes. Nós podemos levar como levamos a SAF, alguns conselheiros fizeram algumas considerações, outros foram mais críticos, outros menos críticos. Há quem disse, puxa, foi um bom começo. É isso que faz a força do Conselho Deliberativo. É a diversidade de pensamento, mas dentro de uma democracia e de um respeito mútuo. Mas assim, falando agora especificamente dos pontos, quais são os pontos que mais preocuparam o Conselho e quais são os pontos que agora está na mão dos investidores para serem debatidos? Porque falou-se de falta de garantias, falou-se da questão dos 400 milhões exclusivos no futebol contarem com o dinheiro do clube. Há um entendimento de muitos torcedores de que isso é padrão, não é? Acho que cada negociação tem sua particularidade também. Como é que está se dando esses pontos de divergência? Por que o Conselho, quais são os pontos cruciais que o Conselho tornam a proposta vinculante enviada pelo consórcio futebol ao clube insuficiente? Quais seriam esses principais pontos? Nós estamos construindo esse processo, ainda estamos recebendo vários questionamentos, mas para responder pontualmente a pergunta, o que foi discutido no plenário e foi documentado já. Eu vou pensar 3 ou 4, não quer dizer que as outras não sejam importantes, ou que essa seja mais importante, ou que sequer tenhamos razão. Mas o que salta aos olhos, eu tenho um patrimônio do Náutico, construído em 123 anos por todos os alvirrubros, que ele será transferido para a SAF. A maioria do patrimônio definitivamente, e uma parte do CT será dada em garantia à SAF. Então, todo o nosso patrimônio estará à disposição da SAF. Ou seja, 100% do patrimônio a ser utilizado e desenvolvido, somos nós que integralizamos. Os investidores não propõem de imediato, na abertura da SAF, agregar nem 1 metro quadrado de patrimônio. Portanto, todo ativo imobilizado da SAF é o Náutico que integraliza. E eles, 0. Por que eles têm 90% e eu 10%? Não estou entendendo. Na parte do fluxo de caixa, foi feita uma projeção de 400 milhões em 10 anos. Mas nessa projeção de fluxo de caixa, o Náutico comparece com a sua própria geração hoje. Então, nós estamos com o orçamento do Executivo para 2025 em torno de 23, 24 milhões. Vezes 10 anos, projetando o que eu faço hoje sozinho,
eu teria 230 milhões. E eles teriam que integralizar 170. O que quer dizer que 57,5% da projeção de caixa vem da minha atividade que eu faço hoje. E eles estão complementando 42,5%. Por que eu fico com 10 e eles com 90? Quando eu somo todo o patrimônio mais a minha geração de caixa, eu tenho, a grossíssimo modo, isso é um rascunho, isso é um mote para se levantar a questão das participações, eu tenho 79% entre patrimônio e geração de caixa, e eles 21%. O que eu fico com 10 e eles com 90%? É um questionamento, nós estamos perguntando a eles qual foi a lógica de se fazer dessa forma. Outra questão, a questão das garantias. Eu estou entrando com todas as garantias para o investidor. Ele vai ser dono de 90% de tudo. E quais são as garantias deles que eles vão comparecer com os 170, que eles vão conseguir os 350 milhões para reformar os aflitos? Não tem nenhuma garantia. Aflitos. Márcio, mas eles vão fazer um novo aflitos, 350 milhões. Na cláusula que eles citam a intenção de investir 350 milhões de aflitos, na própria cláusula está escrito, mas nós não temos um investidor para esse investimento. Portanto, é só uma intenção. Nós também temos a intenção de fazer um novo aflito e também não temos o dinheiro. Então, a formalização do contrato foi outra coisa levantada principalmente pelos advogados. Eu tenho a citação durante a reunião de empresas de muito grande porte e credibilidade no mercado financeiro nacional. REAG, VEX, Rust, Interstate, grandes empresas que eu conheço, inclusive, que são muito boas. Mas nenhuma delas assina a proposta. Quem assina a proposta é Franségio, que não representa o conjunto dos investidores. Se representar, por favor, manda procuração dessas empresas dizendo que Franségio assina por eles. Não chegou essa procuração. Então eu vi uma proposta quase como uma carta de intenções. Então foi cobrado o seguinte: quando voltar, por gentileza, consiga a assinatura dessas empresas de grande porte, se comprometendo com tudo que está ali. Porque quem assinou pelo clube foi a autoridade máxima do clube, que foi o presidente do clube, Bruno Becker. Então essas são questões, tem várias outras que foram largamente discutidas, inclusive na própria imprensa, já destrincharam muito da proposta, apesar de ser sigilosa, mas vazou a proposta e estão discutindo. Tem muitas outras coisas, companheiro. Eu vou dizer a última, que é uma preocupação minha, não está ainda nos documentos, mas estará. O Náutico também tem os esportes amadores. Eu sei que para o torcedor de futebol isso não vale nada, mas para os sócios e os alunos e pessoas que gostam dos esportes amadores, isso é importante. Se a SAF vai ficar com a área dos esportes amadores da sede social, muita gente gosta de vida social no clube também. O que é que eles vão investir nos 5 esportes amadores, que estatutariamente são obrigatórios no clube, na sede social? Não pode, no meu entendimento, ficar com esta parte, destruir tudo, construir prédio empresarial e o Náutico sair do remo, que é a nossa garagem de remo, sair do basquete, do voleibol, da natação e simplesmente abandonar. Se a maioria dos sócios se reunirem e mudarem o estatuto, dizendo que o Náutico só tem futebol, dizendo que as transmissões são todas ao vivo, nós vamos cumprir o estatuto. Mas no momento, a nossa Constituição diz que nós temos que ter 5 esportes amadores, temos que ter estrutura para eles. Se a SAF vai levar, vai substituir como? Então, é isto que nós estamos também questionando. Mas o senhor não acha, e aí uma pergunta bastante abrangente, uma pessoa que não tem conhecimento profundo, jurídico, do estatuto, que às vezes determinadas questões como essa, da garagem do Remo e dos esportes amadores, que reconheço que tenham sua importância, mas que acabam soando, ou para o torcedor, até num processo geral, né, com um preciosismo por parte do Conselho, o senhor acha que essa impressão ela é equivocada, ela tem algum sentido? Como é que o senhor encara isso? Porque eu acho que é algo que como o senhor bem disse, que eu acho que muitos encaram o Náutico como um clube de futebol apenas, e o próprio nome do clube já o caracteriza não como apenas isso, né? Clube Náutico Capibaribe, é um clube que nasceu do Remo e tem seus esportes amadores, enfim. Mas, porque eu digo isso
Porque me dá essa impressão, e aí o senhor me perdoe a sinceridade, que às vezes pode parecer um preciosismo. Eu queria que o senhor rebatesse esse ponto e esclarecesse também, se fosse possível. Veja, nós não podemos, na gestão de uma coletividade, permitir o esmagamento das minorias. Não se pode implantar a ditadura da maioria. A democracia e a diversidade exigem a convivência de todos. É óbvio que se eu for fazer uma pesquisa nos 6 mil, não sei exatamente quantos sócios estão aptos hoje, o futebol é o esporte preferido. Mas tem uma parte ali que valoriza o parque aquático. Tem conselheiros, sócios que utilizam, levam os filhos, nadam. As quadras, elas vivem lotadas, elas estão fechadas por um problema infraestrutural que o executivo deve estar providenciando a solução. Mas toda vez que eu chego no Náutico, as quadras estão lotadas. Pelo contrário, nós recebemos alguns questionamentos porque não tem mais horário nas quadras para os próprios sócios terem seu lazer. Parque aquático. Então temos que entender que dos 100% dos alvirrubros, uma parte valoriza isso. Nós não podemos esmagá-los. Por isso que o Estatuto, sabiamente, reservou essa obrigatoriedade. Mas estamos numa democracia. Tem a reforma estatutária, ela vai, se não esse ano, para o ano, nós estamos com 10 anos do nosso estatuto. Doutor Maurício Pina, que preside a Comissão de Reforma Estatutária, já está colhendo sugestões, e os demais membros. Se lá os alvirrubros votarem, acabar com os esportes amadores, dedicar todo o espaço ao futebol e transmitir ao vivo todas as reuniões do Conselho, assim será feito. Só não podemos flexibilizar as normas do clube por uma opinião, mesmo sendo da maioria, porque isto é democracia. Se nós fizéssemos isso, era esculhambocracia. O presidente da vez do conselho ia definir como é que ele quer organizar o clube. O outro pode desfazer o que ele fez e fazer diferente. Não é assim que a gente vê que o Náutico tem um futuro promissor. E não existe, né, uma distinção quanto à propriedade dos vários segmentos dentro do Náutico. Tudo é propriedade de um clube só. Porque a gente fala de SAF, Sociedade Anônima de Futebol. Então foca muito no futebol. Mas os Estádios Aflitos, o CT Wilson Campos, a sede do clube, o casarão, tudo que é de posse do Náutico, tudo que é propriedade do Náutico, não há como se fazer uma distinção. Por exemplo, essa negociação envolver apenas questões relativas ao futebol. Não existe. Não existe essa possibilidade, ou existe essa possibilidade de, por exemplo, o Náutico manter parte do seu patrimônio não relacionado ao futebol e negociar apenas as questões relativas ao futebol. Existe essa possibilidade? Isso foi levantado? Havendo a decisão do Conselho e depois da Assembleia Geral de Sócios enfatiar o clube, tudo é possível a partir da decisão política. Os advogados do clube vão se debruçar de como vai fracionar as matrículas, como vai construir o contrato, porque nós estamos numa fase, amigos, inicial, vamos baixar a ansiedade. Nós vamos na fase inicial, aprovadas as condições comerciais, depois vai vir a hora dos advogados com os contratos, que vai demandar um certo tempo, até arrumar tudo que ficou decidido nos contratos. Nós não podemos ter a pressa que aniquila o verso. Nós não estamos tratando do contrato da Liga Forte, que já é importante. Nós não estamos discutindo o contrato do televisionamento, que é importante. Nós estamos discutindo, amigos, o assunto mais importante da história do Náutico. Nunca na história do clube o Conselho se debruçou, e a Assembleia de Sócios, sobre a decisão de extinguir o Náutico, praticamente, criar uma SAF e vender o ativo e o patrimônio do Náutico. Isso é inédito. Então nós vamos fazer com toda a celeridade possível, mas com responsabilidade. E essas questões de fracionar o clube ou qual é o objetivo social do clube, isso vai ser definido no estatuto e também na proposta vinculante, que tem que conversar. Não pode o estatuto dizer uma coisa, a proposta outra, porque aí não haverá condição jurídica de se fazer essa negociação. Mas, repito, estamos todos num trabalho intenso para aproveitar a oportunidade, mas fazer um negócio bom para o Náutico. E, caminhando já para o fim da nossa conversa, senhor Márcio, a questão que muito torcedor às vezes também fica na dúvida é a questão
relativa, até conversei com o Fernando Ferreira, da Pluriconsultoria, que vem assessorando o Náutico nessa questão relacionada à SAF, que a diferença, né, que tem até relação com as garantias, né, a diferença de proposta e contrato, que são, juridicamente falando, são duas espécies diferentes, né? Mas a proposta vinculante, ela traz, uma vez aceita, uma obrigação de cumprir no contrato, né? E aí, como é que está se dando? Porque às vezes o torcedor está entendendo que, mais uma vez, como a questão do Remo, que há um preciosismo. Quando, na verdade, é natural do rito ou não é? Como é que se dá essa questão da proposta, contrato, garantias, não garantias? Porque a proposta é mais abrangente, o contrato ele já tem que ser bem amarrado. Como é que se dá essa questão? Veja, vamos lá. Remo. Isso foi levantado no plenário e o presidente Bruno Becker se posicionou. Disse, olha, a proposta vinculante, ela não traz isso, mas está entendido com os investidores que o Remo está fora. Então, a garagem de Remo está fora da SAF. Primeiro ponto para esclarecer. Ainda não está na proposta porque ela não teve ainda um aditivo, uma edição. Mas, de fato, o Remo está fora. Veja, a proposta é uma negociação comercial. Pode tudo e não pode nada. Você pode mudar, pode editar. Depois que a proposta comercial ela é assinada, nós vamos para a formalização jurídica. O contrato não pode mudar a proposta comercial. Ele tem que dar forma jurídica ao que foi negociado. Nós estamos agora na primeira discussão da proposta. Depois virão outras, estamos apostando nisso. No final, quando passar pelo Conselho, se passar pelo Conselho, for para a Assembleia Geral de Sócios, a Assembleia Geral aprovar, aí entra a fase do contrato. Os advogados do Náutico, os advogados dos investidores, irão dar forma jurídica à negociação que foi aprovada pela Assembleia. O que é importante para o torcedor alvirrubro, me corrija se eu estiver errado, porque o contrato ele tem força de lei entre as partes. Na proposta, ainda não. A proposta é negocial, então vai ter pontos contra pontos. Uma vez assinado, assinou-se a proposta vinculante, aceitou-se, entregou. Essa proposta ela não tem efeito de execução algum. O contrato vai ter. Então, por isso, e até por isso que existe todo esse processo, que é esse rito, né, do Executivo, do Conselho Deliberativo e depois da Assembleia Geral de Sócios. E é esse ponto que eu queria também tratar com o senhor. Eu tive a oportunidade de conversar mais uma vez com o Fernando Ferreira. Eu levantei esse ponto porque existe um movimento nas redes sociais de convocar-se uma Assembleia Geral de Sócios extraordinária. O Fernando me disse que, para a aprovação da SAF, o Fernando me disse que isso não interessa de forma alguma aos investidores, porque não haveria clima, né, para se dar seguimento à gestão no Náutico, porque seria... se criaria um entendimento muito ruim, né, das atribuições, né, de cada membro ali do clube, mas eu gostaria de perguntar ao senhor quanto a impressão que o Conselho tem disso e o que o Estatuto fala, né, porque me soa um pouco estranho, no mínimo estranho, essa possibilidade e certamente causaria algum tipo de turbulência dentro das estruturas do Náutico, assim, falando de conselho, falando de investidores, falando de executivo, não seria nada harmonioso um processo como esse, né? Veja, Vico, não é possível. Eu volto a falar do estatuto, não é burocracia. Isso é feito no seu condomínio. Seu condomínio tem que ter a convenção do condomínio, tem que ter o estatuto do condomínio, ninguém pode desrespeitar. O cara não pode parar o carro na sua garagem, não pode botar som de 2 horas da manhã. O estatuto foi aprovado pela Assembleia Geral de Sócios em 2015. Vamos lá. Artigo 32. São atribuições do Conselho Deliberativo, além das já previstas nesse estatuto e outras fixadas no regimento interno. Aí nós vamos lá para o item 13. Item 13. Pode baixar o estatuto do site do Conselho. Letra E. A constituição da sociedade empresária de que trata o artigo 3º. É prerrogativa do Conselho Deliberativo tratar dessa matéria e, sendo aprovada, encaminhar. Não há como passar para a Assembleia de Sócios sem passar pelo Conselho. Agora eu vou para o artigo 3º, que ele disse, o artigo 3º,
vou ler o artigo 3º, que rebate na questão da SAF. E nós estamos também discutindo isso. Precisamos fazer a coisa certa para não dar problema lá na frente. Artigo 3º. O Náutico manterá atividades profissionais de prática desportiva, podendo, para tanto, consoante permite a legislação em vigor, constituir sociedade empresária, usando a própria imagem, sem o comprometimento de seus bens patrimoniais. Então, nós temos que trabalhar com responsabilidade. É o que eu digo, não é uma esculhambocracia. Eu tenho que seguir o estatuto e os 2 regimentos. Aqui está dito que sociedade empresária, 2015, hoje chama-se SAF, que é uma sociedade empresária. Ela tem que passar pelo Conselho, as suas comissões, pelo plenário, aprovada, vai para a Assembleia de Sócios. E não pode envolver o patrimônio. Ora, se a negociação se der envolvendo o patrimônio, nós vamos ter que sentar com os advogados do clube e dizer como podemos assinar um contrato que é contra a letra do estatuto. Então, esta questão da Assembleia de Sócios, eu vejo apenas como uma desinformação. Aí eu peço ao companheiro, faça como a gente, leia o estatuto, é seu clube, é seu interesse. Os 2 regimentos que estão disponíveis. A partir dali, você começa a entender qual é o papel do Executivo, porque tem o regimento interno do Executivo, e qual é o papel do Conselho, que tem o regimento interno do Conselho. E o Estatuto. Lendo esses 3 documentos, você já começa a discutir com base, e entender quando o Conselho define por A, opção por B, ou quando a mesa diretora ela define, decide alguma matéria, porque ela está respaldada no Estatuto. Não existe clube dentro do clube, não existe o conselho dividido. Dificilmente eu vejo uma votação no conselho acirrada. E eu só vejo as coisas sendo aprovadas depois de muita discussão, de muita negociação, por unanimidade. E não vi até agora, se você pegar os 89 conselheiros Conselho de Todos, que é a nossa chapa, pegar os 81 de Selva, os 37 de Ivan, você não consegue mais mapear quem está votando em que matéria, porque foi o executivo que suscitou ou não. Acabou. Isso é um corpo único. Agora, divergências tem, porque somos seres pensantes. Né? Perfeito. Para finalizar, eu queria perguntar ao senhor Márcio, se houve algum tema que o senhor gostaria de tratar que não foi tratado. Queria deixar aqui um espaço aberto para o senhor nesse momento final, até para dar suas últimas considerações sobre o que foi tratado e se algo que não foi tratado também, para o senhor trazer à mesa para discussão. Veja, eu gostaria de trazer até aqui uma notícia em primeira mão. O Conselho, nossa chapa, assumiu em janeiro de 2024. Aliás, desculpa, o Conselho novo assumiu em 2024. E nós tivemos muitas tarefas para cumprir, como todos os conselhos têm. O anterior, que também foi um conselho trabalhador, foi um conselho que avançou em muitas coisas. E nós enfrentamos essas questões todas. E agora chegou a hora, a SAF, inclusive, está acelerando esse processo, do Conselho elaborar um trabalho de comunicação. Nós temos o nosso assessor de imprensa, Marcelo Aragão, por gentileza, vocês de rede social, a imprensa já faz isso, procure Marcelo, converse com ele é nosso canal com vocês, é um colega de vocês. Mas agora nós vamos avançar, nós vamos fazer um programa de relações públicas do Conselho para conversar com o torcedor, conversar com as redes sociais e com a imprensa tradicional, que nós já mantemos um contato. Para quê? Para que o Conselho se mostre à comunidade alvirrubra e para que todos os alvirrubros entendam o que é o Conselho. Dentro do Estatuto, dentro do regimento, esse trabalho está em fase de elaboração e creio que no aniversário do clube em abril ou ao longo do mês do aniversário em abril, nós vamos convidar todos, as redes sociais, a imprensa, sócios, para conhecer esse projeto, que vai envolver redes sociais, que vai envolver reuniões com conselheiros e com a mesa do Conselho, com as comissões do Conselho, de sócios, de próprios conselheiros que estão um pouco mais afastados e das redes sociais. É um Conselho se aproximando dos seus sócios e dos seus conselheiros e dos torcedores também. Então, isso nós estamos trabalhando, o presidente Aloysio Xavier já autorizou, a mesa é partícipe disso e, se Deus quiser, em abril a gente vai apresentar esse trabalho para que a gente se aproxime mais e melhor dos alvirrubros.
Gostaria de agradecer muito a sua presença, o seu tempo, senhor Márcio. Queria também deixar aberto aqui o espaço para os investidores, para o executivo, para pessoas ligadas ao processo que também tenham a dar a sua colaboração. Nós do Blog Torcedor, nós buscamos aqui trazer o máximo de informação possível para que esse processo seja mais rico para o torcedor alvirrubro, porque, mais uma vez, entendemos que é um momento de muita importância para o clube, que é um clube mais do que centenário, que vai fazer logo, então, 124 anos. Eu acho que, nesse momento, o diálogo, ver as mais partes possíveis, dos mais variadas formas de pensamento, é o melhor para o processo. Queria agradecer ao senhor Márcio Borba. Muito obrigado e um bom dia para o senhor. Bom dia. Eu é que agradeço. Forte abraço. Fiquem com Deus. Mais um.